Amigos queridos, quanta alegria em nossos corações, no alvorecer de um novo dia, que nos chega convidando-nos a novas oportunidades, convidando-nos ao despertar das nossas consciências e a sedimentar em nosso coração as vibrações do amor e da fraternidade. Jesus, bom e amado Mestre, se conosco, Senhor, envolva-nos em vibrações de paz, esperança e bom ânimo, para que possamos prosseguir confiantes. Que as infinitas bênçãos do seu amor recaiam sobre a multidão da humanidade e que possa se estender a todos aqueles necessitados da luz do amor, das bênçãos infinitas que aplacam as dores lancinantes da alma. Ampara, Senhor, a todos nós reunidos em seu nome, e faça de nós instrumentos dignos e úteis, para que em seu nome possamos aprender a servir. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. As nossas reflexões do Evangelho são do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo. O item 9 da Lei do Amor diz assim: Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. O convite ao amor, sendo uma lei de Deus, está em nós. Nós fomos criados pelo amor de Deus e trazemos em nós essa centelha divina de tropismo para a experiência do amor que tanto buscamos. E este amor que pela lei, pela nossa precariedade, porque a nossa iniciativa de assim o fazermos ainda não é pronta, Jesus nos oportuniza reencarnações com proximidades daqueles que nos amam e daqueles que estamos querendo aprender a amar. Isso sendo feito no reduto familiar, faremos na vida social e na família constituída. Queremos falar hoje que este afeto que buscamos precisa começar em nós. Nós precisamos aprender a amar para que este amor que tenhamos pelo outro nos plenifique. E não o inverso, eu me plenifico com o amor que recebo do outro. Porque aquele que ama já vive na vibração do amor. Não que ele dispense trocas afetivas, porque são alimentos da alma, mas ele está mergulhado nesse manancial do amor que ele criou pelas pessoas. Então ele vive plenificado desse amor. E obviamente que a expectativa de que o outro o ame é menor ou nenhuma. Mas como é da lei, temos falado isso todos os dias, este amor exuberante que vive naquele coração tem um retorno. A vida traz para ele, centuplicadamente, aquilo que minimamente esse espírito conseguiu amar. Tanto que um espírito amoroso,
ele está muito mais pronto para o outro, que não só o da sua família, do que aqueles de nós que estamos muito magoados, entristecidos, carentes, queixosos de alguém que convive conosco 24 horas. Enquanto nós ficarmos presos na queixa de alguém que vive conosco e não nos ama, nós estamos dando um atestado de que nenhum movimento interno fizemos para aprender a amá-lo. E, portanto, nós temos expectativas e queixas. Quando o sentimento valoroso do amor vibrar em nós, nós teremos indulgência e não queixas. Nós teremos perdão e não cobranças. E isso é que vai invertendo a construção da moral do espírito, porque a moralidade é uma série de sentimentos nobres. Então, à medida em que eu me empenho, né, como isso se faz? Com a lucidez e com o hábito. O hábito de compreender o outro. O hábito de aceitar o outro. O hábito de acolher o outro na sua intimidade. Esses novos hábitos, que são hábitos espirituais, que não se restringe apenas a preces, como pensam muitos, os hábitos espirituais são os hábitos morais. E por moralidade estamos entendendo os sentimentos nobres. Esse empenho precisa ser consciente e intencional. Eu preciso todos os dias dizer para mim em relação àqueles que eu preciso aprender a ser indulgente e ser indulgente. É isso que é a luta do espírito, porque tem-se a impressão, uma impressão imatura, de que isso um dia surgirá em nós. E não surgirá jamais. Sem um empenho consciente, lúcido. Porque o planejamento reencarnatório nos constrange a esse exercício, nos solicita esse exercício. E para que nós, como ontem falamos, pudéssemos aprender a nos amar para amar o outro, e amar muito para sermos amados então, esse estado de amor por nós começa no respeito às leis de Deus. Começa na responsabilidade que eu tenho comigo mesma. Do progresso que eu vim realizar, do objetivo da minha existência na Terra, dos esforços que realizo para domar as minhas más paixões, isso é o amor por si. É sentir que uma situação provacional dura, sofrida, é o maior bem que poderia me acontecer e me resignar. Isso é o amor por mim. É aceitar a manifestação da lei, me reconduzindo ao caminho. E se esse exercício não se fizer, nós não teremos como estender, aqui os espíritos dizem, ao mundo social, que é o tempo da doutrina espírita. Nós estamos num tempo da aplicabilidade da renovação social, não sem antes a renovação moral que nos aguarda ainda. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, né? Essa reciprocidade, imaginem um grupo de amigos nossos aqui com reciprocidade afetiva, com respeito, com calor humano, com fraternidade, com cooperação mútua. Que mundo seria esse? Vamos pegar nós aqui reunidos, 10 ou 5 ou 4 do grupo de convivência, e se nós construirmos isto, a força vibratória, a sintonia entre um e outro, do outro um, desperta as potencialidades divinas. O fluxo divino vai permear aquele grupo. E obviamente que o trabalho desse grupo será um trabalho espetacular, porque nós acreditamos nisto, que essas vinculações fraternas é que formam os grupos também de trabalhadores da Casa Espírita. Então, estamos falando do lar, e aquilo que vivemos no lar, nós transportamos para a Casa Espírita, ou para o mundo em que vivemos, ou para a profissão que exercemos. E é isto que vai ser um mundo de regeneração, que diz o Evangelho, em virtude da transformação social, porque passará, em virtude dessa transformação, a praticar essa lei sublime,
reflexo da divindade. A lei é o reflexo de Deus em nós. Isso vai reverter em quê? No progresso moral da humanidade. Então, nós temos sempre feito esse estímulo que os grupos de convivência de uma casa espírita precisam ter relacionamentos profundos para que essa fraternidade seja legítima e não superficial, como apenas uma cordialidade, uma gentileza. É importante a cordialidade, a gentileza, mas é o estreitamento dos vínculos, o compartilhar das experiências diárias é que vai tecer esse tecido que vai fazer com que a harmonia seja resultado da reciprocidade do afeto que temos praticado uns com os outros. Invariavelmente, nós vamos pensar quão complexo é realmente esse assunto de nos amarmos e amarmos os nossos semelhantes. Mas se nós fomos criados para isso, isso será inevitável, né? Nós fomos criados pelo amor de Deus para que nós pudéssemos fazer parte mesmo desse amor. Então, é importante que nós possamos refletir naqueles impedimentos que nós criamos a partir daquilo que nós pensamos, que nós construímos com a nossa mente, com aquilo que nós sentimos. Quais são os impedimentos para isso se construir de maneira definitiva dentro de nós? Então, nós gostaríamos de refletir nessa manhã num texto intitulado Inquietações e Complicações. É do livro Rumo Certo. Então, ele diz assim: a existência terrestre, no fundo, é um estágio do espírito imperecível no campo das forças físicas em constante mutação. Daí as complexidades que apresenta. A afeição do aluno na escola, a criatura recebe na Terra lições através de problemas. Olha que interessante isso que ele está dizendo para nós. Nós não conseguimos, nem de longe, nem de perto, nem de maneira nenhuma, imaginar como é a evolução de espíritos em mundos superiores, porque não é através de problemas. Como será, né? A evolução através de problemas, de desafios, é próprio dos mundos que nós habitamos nesse momento. Então, muitas vezes nós nos vemos impedidos por nós mesmos de nos amarmos e amarmos o semelhante em função dos problemas, das inquietações e das complicações do dia a dia. Parece que isso, para nós, é um impeditivo de livremente manifestarmos os sentimentos. Então ele coloca: dificuldades superadas, experiências adquiridas. Disso procede o imperativo da serenidade, do discernimento em todas as observações e decisões que venhamos a assumir na seara do mundo. Quantas aflições se nos debilitam unicamente a invigilância,
seja nos desvairios do raciocínio, seja nos exageros da sensibilidade. Então, assim, quantas vezes nos vemos num cipozal de dificuldades que, na verdade, elas são construídas muito mais por um raciocínio curto, muito mais por uma dificuldade de compreendermos exatamente aquilo que está acontecendo, do que o desafio propriamente dito. E quando nós olhamos sobre esta ótica, aquilo se avoluma de tal maneira que muitas vezes nós perdemos a conexão que todos nós temos com o Pai. Porque a nossa forma de pensar sobre aquilo nos coloca numa situação tão difícil que nós ficamos presos naquela dificuldade, nós ficamos presos naquela inquietação e não compreendemos que aquela circunstância, ela existe para amarmos. E nós interrompemos o amor para resolver a situação. Então, quantas aflições, ele está dizendo, né? Nos debilitam simplesmente porque ficamos invigilantes e com raciocínios desvairados. Em todos os momentos de acerbidade e aspereza do cotidiano, confiemo-nos no infinito poder da criação, que nos achamos totalmente envolvidos em qualquer ponto do universo. Não existe questões insolúveis para a divina providência. Isso é muito importante de nós entendermos. Está relacionado com a fé, que nós estamos estudando ainda, que não interrompemos esse assunto. Está relacionado com a família, com o relacionamento entre o casal, com o relacionamento entre pais e filhos, e assim sucessivamente. Então, olha só, não existe questões insolúveis para a divina providência. Não existe. Às vezes, diante de uma situação, nós falamos assim, não, isso não tem jeito, isso é o fim, isso não tem como sair disso. Só que não existe questões insolúveis. E dentro de semelhante convicção, aprendamos a satisfazer os compromissos que as circunstâncias nos reservam, sem superestimar ou subestimar os acontecimentos que nos cercam. Equilíbrio edificante e paciência operosa. Equilíbrio edificante e paciência operosa. Então, esse equilíbrio e essa paciência que nós precisamos desenvolver na nossa existência vai fazer com que nós aproveitemos as dificuldades se nós não subestimarmos a sua grandeza ou superestimarmos a sua amplitude. Então, dar exatamente o peso, a medida que cada coisa tem, faz com que aquilo que nós estamos vivendo seja um instrumento de amor. Porque como que nós encaramos essas circunstâncias na nossa vida? Quando a dificuldade vem, quando o impeditivo aparece, quando o desequilíbrio surge,
nós ficamos tão desesperados porque superestimamos o que está acontecendo, ou nós ficamos tão indiferentes porque subestimamos aquilo que está ocorrendo, e com isso nós perdemos a capacidade de produzir em nós o amor. Então, a condição financeira complicou, é porque é o momento de amar. A doença veio, é porque o tempo é de amor. A desavença aconteceu, vamos retomar o estado de amorosidade. Então, compreender isso que Emmanuel está trazendo para nós, que problemas na Terra, dificuldades de qualquer ordem ou sorte, no ambiente que nós vivemos, é um chamamento para amarmos, estabelece em nós um novo paradigma. Porque, invariavelmente, quando os problemas surgem, nós nos distanciamos do amor. Então, se há falta de recurso financeiro, o que acontece? Os casais começam a se desentender, aquela alegria da convivência começa a ficar comprometida, a doença surge, a sensação de que vamos morrer, que vamos ficar inaptos para alguma atividade, nos leva a um estado íntimo de depressão e vamos nos desconectando do amor do Pai. Então ele continua: não existem questões insolúveis para a divina providência, e dentro de semelhante convicção, aprendamos a satisfazer os compromissos que as circunstâncias nos reservam, sem superestimar ou subestimar os acontecimentos que nos cercam. Equilíbrio edificante, paciência operosa. Frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade. Olha isso, quantas vezes ficamos aflitos? Ele está dizendo que a aflição não é o problema em si. A aflição é a própria ansiedade. Olha que bonito que ele vai dizer. Respeitável, porém inútil. Porque esses espíritos superiores, eles respeitam profundamente quem está produzindo, seja lá o que for. Mas reconhece que muitas vezes as nossas produções são inúteis. Então ele vai dizer respeitável, porém inútil. Projetando no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes que em muitos casos não se verificam, como supomos, e por vezes nem chegam a surgir. Em suma, saibamos amar sem o ônus do apego, servir sem cobrar o imposto de reconhecimento, desculpar sem apresentar faturas de suposta superioridade e agir para o bem sem qualquer taxa de irritabilidade ou excitação. Abstemo-nos de acrescentar a sombra da inquietude aos processos da vida que nos objetivam o indispensável burilamento moral,
e dedicamos fielmente à execução dos deveres que a vida nos atribui, entregando-nos a condições do mundo, à intervenção e ao critério da sabedoria de Deus. Então, assim, dedicarmos fielmente à execução dos deveres que a vida nos atribui e entregar as complicações do mundo, as intervenções e critério da sabedoria de Deus, é o caminho para não interrompermos o desenvolvimento do amor em nós. Porque aquela dificuldade, aquele problema, aquela circunstância, como o próprio Paulo fala para nós no Livro dos Espíritos, tem uma duração. Tem uma duração. E a duração, ela é proporcional ao tempo que nós precisamos para nos educar. E educação, como o Cristo compreende, é amor. Então, quantos relacionamentos se desfazem em função de uma dificuldade que apareceu no caminho? E aquela dificuldade era para intensificar o sentimento, intensificar a união. E aquela dificuldade teria um tempo para começar e um tempo para encerrar. Era só para elevar o quantum de sentimento entre nós. Nesse momento, nós estamos vivendo algo bem peculiar. Não só o Brasil, mas muitas partes do mundo está queimando em chamas. O ar que nós estamos respirando aqui agora está insalubre. Todos nós, penso, estamos com dificuldade de respirar agora, nesse momento. Em função da fumaça, em função da densidade vibratória, em função de tudo isso que nós está acontecendo nesse exato segundo. E isso é, sem sombra de dúvida, uma dificuldade. É um problema que deverá nos conduzir ao amor. Porque tudo isso está acontecendo em função do nosso desprezo à natureza. A própria natureza divina que há em nós. Então, para muitos de nós vai ser necessário realmente nós estarmos em ambientes em chama para que nós possamos valorizar uma floresta em pé, possamos valorizar um jardim, possamos valorizar uma nascente, um olho d'água. Às vezes nós vamos necessitar não só da chama, mas da seca, da falta de água. Já que nós não temos interesses de auxiliar quem está vivendo o que está vivenciando. Então, qual que é realmente o nosso momento? Qual que é realmente o sinal que os tempos estão dando para nós, com essas dificuldades que estamos enfrentando? Que nós sejamos instrumentos do amor de Deus
para que essas circunstâncias que estamos vivenciando não façam mais parte da nossa vida. Então, esse problema está aí para aprendermos simplesmente a amar. Fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós te buscamos para orarmos juntos, Senhor, para que nesse momento em que experimentamos tantas dificuldades causadas por nós mesmos, possamos nos entregar com alegria e bom ânimo, servindo em seu nome. Que estas lições que chegam até nós possam ser aproveitadas, possam nesse momento, Senhor, serem recebidas em nossos corações e nos despertar para o amor. Que onde houver dificuldade em nossas vidas, que possamos superá-las, desenvolvendo em nós o amor. Que tudo aplaca, que tudo ampara, que tudo ilumina. Que possamos afastar dos nossos corações a maldade, a revolta, a indignação e nos tornarmos espíritos operosos no bem. Rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que possa nesse momento nos envolver em vibrações de paz e de amor. Socorre, Senhor, nossos irmãos que se encontram enfermos, necessitados de amparo, de saúde, da luz do seu amor. E nesta hora, Jesus, tão solene do nosso país, onde vemos os nossos campos sendo incendiados, fruto da nossa indiferença, fruto, Senhor, da nossa ignorância. Muitos de nós choramos ao ver esse cenário triste, mas estamos desejosos de colaborar para transformar o nosso país num jardim, Senhor, onde todos nós, desde as formigas, dos micro-organismos, dos animais pequeninos e grandes, possam ter o direito de existir. Que sejamos nós mãos operosas. Quando a chuva vier, que saiamos por aí semeando, não apenas as sementes que as plantas produzem, mas que semeemos a sabedoria de amar tudo que Deus nos ofereceu. Que possamos mudar, Senhor, nosso pensamento e nos tornarmos operosos para recuperar o que nós mesmos destruímos com nossas atitudes egoístas. Faça de nós instrumentos do seu amor. Que o Senhor possa encontrar em cada um de nós corações operosos para refazer todo este ambiente, Senhor, através do nosso trabalho e das nossas preces. Que o Senhor nos abençoe,
agora e sempre.